Boa tarde, pessoal. Bom dia, desculpa. Bom dia. A gente vai retornar. Eu tinha comentado ali com vocês que mais 3 minutinhos a gente voltava. Então, vamos dar um tempinho também para o pessoal ir sentando, voltando a atenção para a nossa apresentação, enquanto isso eu me apresento. Eu sou a Alana, alguns de vocês já me conhecem. Ano passado eu estive com a Gisele e o Daniel, participando do ciclo também, ali em meados de julho. Então, eu estou atualmente na coordenação das contas de governo do Estado e das auditorias financeiras ali na diretoria de contas de governo. Vocês vão conversar sempre com a gente, comigo ou com o Lucas, o Guilherme e o Gustavo, quando for tratar de assuntos relativos à auditoria financeira. E como a Gisele comentou também no começo da capacitação. A diretoria, e não só ela, mas todos nós estamos de portas abertas para ajudá-los a produzir a melhor informação contábil possível para os nossos usuários da informação, principalmente para os nossos cidadãos. Aqui agora, deixa eu começar o compartilhamento então da minha apresentação. Só um minutinho. Essa daqui. Me trouxeram água aqui, deixa eu colocar aqui do lado. Obrigada. Só porque eu tô com o arquivo do Lucas também aberto, eu só quero confirmar que eu vou colocar o arquivo correto. Certo. Vou compartilhar com vocês, nós vamos retornar também no mesmo esquema que o Lucas estava comentando ali com vocês. A gente tem uma apresentação relativa às distorções que nós identificamos, depois as boas práticas e sempre vem um local onde você pode achar mais informações para que você estude a matéria e aprimore sempre mais os seus controles e as suas demonstrações contábeis. Nós vamos agora para os créditos a receber. Vamos dar uma voltada, né? A gente já estava ali com o Lucas em precatórios e em provisões, a gente vai voltar ali no ativo, mas não tem problema, o fluxo de pensamento vai se manter o mesmo. E quando eu falo em créditos a receber, eu estou falando não só de curto prazo, mas de longo prazo. Principalmente as distorções que nós temos identificados mantêm relação com a dívida ativa. A dívida ativa que a gente sabe que é uma problemática e quando eu falo isso, não é algo específico de um município ou dos municípios de Santa Catarina. A gente também tem dívida ativa no estado de Santa Catarina e nos eventos que a gente participa de auditoria financeira, a gente identifica que... Só um minutinho. Tá. A gente identifica que os demais entes brasileiros também têm sempre que estar melhorando essa informação contábil em relação aos valores da dívida ativa. As distorções que a gente mais tem identificado são essas que estão na tela e eu vou trazer para vocês as boas práticas. As distorções principais, vamos passar ponto a ponto. Uma que é comumente encontrada é a ausência de contabilização ou, se existe, ausência de atualização do saldo do ajuste de perdas. As dívidas ativas a gente sabe que é um valor que muitas vezes existe uma dificuldade na sua arrecadação. E acaba existindo aquele saldo por anos a fio dentro da nossa contabilidade sem um tipo de controle se aquele valor tende ou não a ser arrecadado pelo ente público. Como a contabilidade já prevê essas situações para os créditos a receber, a gente tem a figura dos ajustes de perdas. E é necessário, para que a nossa contabilidade esteja o mais transparente possível, do quanto realmente daquele crédito pode retornar em caixa e equivalente para a municipalidade ou para o estado, é necessário que a gente faça esses ajustes. É comumente encontrar, então, essa ausência dessa contabilização, o que acaba tendo também outras implicações que podem estar relacionadas às demais distorções que a gente vai comentar agora. Existe em alguns outros momentos a falta de baixa de valores de montantes que já tenham sido recebidos ou até a contabilização de valores inexistentes. Muitas vezes pode acontecer a contabilização duplicada. Então, existe um valor que está 2 vezes na contabilidade, o que significa que a segunda contabilização é uma contabilização que não deveria, é um valor inexistente de uma possível arrecadação. Isso acaba supervalorizando o nosso valor de dívida ativa, que muitas vezes já é alto, já
toma uma parcela significativa do ativo do ente e já dá aquele problema anterior que deveria estar sendo mitigado, o montante que aí está contabilizado ali enquanto créditos pelos ajustes de perdas, e não acontece. Então, além disso, tem os valores que já foram recebidos ou que foram registrados em duplicidade, ou que depois de toda uma carreira de controle também você poderia identificar que foi um crédito prescrito, que está lá há mais de 30, 40 anos contabilizado, e você deveria ter feito aquela baixa, porém aquilo não foi feito, o que também causa uma distorção na sua contabilidade. Outra muito simples e muito comumente encontrada é a divergência nos créditos entre tributário e não tributário, que os valores que estão na demonstração contábil não está batendo com o controle que o setor de contabilidade tem imposto para fazer aquela contabilização. Então, não é errado que se exista um controle paralelo dos valores que são contabilizados na contabilidade, que são enviados para a gente no SFIND. Por quê? Porque as demonstrações, elas refletem o que está no patrimônio. E o patrimônio, para você fazer um registro dele, você tem que se subsidiar de documentos comprobatórios. Então, é padrão e é uma boa prática que você tenha um documento que vai subsidiar aquilo, que a gente chama de controle paralelo do que está na sua contabilidade. E muitas vezes, o controle que chega para a gente numa auditoria, ele está demonstrando lá 200 milhões, 200 mil, a depender, né, do montante, do porte do município, de dívida ativa, enquanto na contabilidade tem 180, ou tem um valor maior, tem 230. O que acontece para essa documentação não está batendo? Pode ser muitas vezes também, isso é um problema de sistema, porque como a gente tem na dívida ativa montantes enormes, muitas vezes o sistema fica pesado para gerar esses relatórios e a gente também tem essa dificuldade de receber os relatórios paralelos de vocês da dívida ativa. Então, são vários pequenos detalhes que podem estar subsidiando essas divergências, mas são divergências que a gente tem encontrado entre o apoio que vocês deveriam ter documental para fazer um registro de dívida ativa e o valor que está no SFIND que chega para a gente, para que seja mostrado como o valor que o município tem a receber da dívida ativa ainda. E um outro que é comumente encontrado é a falta de um critério para classificação entre dívida ativa de curto e de longo prazo. O que acontece? A dívida ativa, pela dificuldade que normalmente se tem para fazer a arrecadação, ela muitas vezes é colocada, contabilizada toda no longo prazo. Se a gente pegar o MCASP, a gente vai encontrar que, por padrão, de fato, essa contabilização é feita no longo prazo, mas se o município conseguir, se o ente conseguir um bom critério para que seja feita a classificação no curto prazo, ou seja, aquilo que o ente espera receber no exercício e até nos 12 meses seguintes ao encerramento do exercício que está acontecendo, aquilo deveria ser contabilizado em curto prazo. E se, para a nossa sociedade, a gente tende a buscar que os créditos a receber se tornem líquidos, se tornem caixa equivalente caixa para que as políticas públicas sejam realizadas, como que a gente tem que fazer isso? A gente tem que ter sempre aquele empenho que também os créditos de dívida ativa se tornem líquidos. Para a gente fazer isso, a gente faz algumas práticas para essa arrecadação e à medida que fazemos práticas visando a arrecadação da dívida ativa, a gente tende a saber que aquele montante será arrecadado no curto ou no longo prazo. E por menor que seja o montante que o município tem a expectativa de receber no curto prazo, é razoável e é indicado que o critério pelo qual você chegou àquele montante seja normatizado ou pelo menos seja escrito para que não fique simplesmente com o contador, mas que o contador consiga também passar essa informação para o controlador interno ou para o substituto dele, porque às vezes o contador tira férias, na verdade, não é o normal, mas acontece. Então, é importante que aquilo esteja escrito, qual é o critério, estabelecido em nota explicativa e que o montante seja reclassificado. Porque isso é uma distorção que a gente está encontrando muitas vezes, essa falta da classificação. E passando então para as boas práticas, a gente tem a questão da elaboração de uma metodologia, tanto para o ajuste de perda, quanto para a reclassificação da dívida ativa para o curto prazo.
A do curto prazo, já me estendi um pouquinho antes na hora de falar da distorção, mas a do ajuste de perdas caminha relacionado com o do curto prazo. Se a gente sabe que um valor ele tende a não ser recebido, ele vai estar no longo prazo, ele não vai ficar no curto, e você precisa fazer aquele ajuste para mostrar para os seus usuários da informação que você não tem 200 mil para receber. Você tem 200, mas que 50, sabemos que é um montante alto, 50 talvez não será recebido. Então, e outro adendo, não significa que tudo que você joga em ajuste, você está já tomando por perdido. Você precisa também estabelecer os seus controles para que a arrecadação da dívida ativa seja feita no máximo possível. E esse ajuste de perda, ele não vai ser estabelecido de forma subjetiva. Verifique o seu histórico de recebimento, verifique quais são as suas práticas. Então, elabore uma metodologia a qual você precisa divulgar em nota explicativa para que aquele ajuste seja feito da melhor forma e realmente demonstre para a sociedade qual que é a realidade desse tipo de patrimônio que você tem ali contabilizado. Outra boa prática, que são boas práticas simples, inclusive, é você realizar análises periódicas dos relatórios que você tem de apoio e os valores contabilizados. Gera lá, são 2 sistemas. Inclusive é o nosso terceiro ponto, a integração. São 2 sistemas entre o fiscal e a contabilidade. Se ainda não temos a integração, pede mensalmente, ou pelo menos no final do exercício, para o pessoal da área fiscal, da área tributária, da procuradoria, enviar para vocês um relatório e faz o batimento com o que tem ali no Esfinge. Se tiver errado, você não vai simplesmente também fazer o lançamento. Identifica o motivo do erro, aí faz o lançamento, coloca no histórico ao que se refere. Históricos bem fundamentados facilitam muito, não só a vida de um auditor, facilitam muito a vida do contador, que depois, na hora que a gente chegar perguntando alguma coisa, vai ser simples, você vai conseguir entrar no seu lançamento, identificar a que aquilo se referia e também ir até, pelo histórico, ao documento de suporte, porque colocando no histórico o documento de suporte que você usou para fazer aquela contabilização, você consegue achar isso mais fácil do que se você simplesmente lançasse ajuste de dívida ativa conforme relatório da área fiscal. Simples, tá? Mas qual relatório? Quando foi isso? Qual era a posição do relatório? Deixe tudo ali detalhado, ok? E um outro ponto que não é somente para créditos a receber ou para dívida ativa. Confira a composição de contas sem mudança de saldo há vários períodos. Isso é algo básico, porque na contabilidade, a contabilidade ela não é estanque. A gente está sempre, todos os dias, fazendo atos que têm reflexo na nossa contabilidade. Se a gente tem uma conta que ela não tem movimentação há 2, 3, talvez 10 anos, alguma coisa de errado tem com aquele saldo. Então, confiram, façam um pente fino. Esse nem precisa de um pente fino tão grande, inclusive. Esse aí é o primeiro momento que você bate o olho na sua demonstração contábil desse ano. O ano encerrado foi 2024, né? Do ano de 2024 e do ano de 2022. Viu que tem um saldo diferente? Já acende seu alerta, já vai atrás. E essa questão da dívida ativa é algo também que comumente só vem o saldo estanque ou o saldo só vem aumentando, não tem ajuste de perdas. E vocês podem, com essas simples boas práticas, melhorar a sua informação e a divulgação do quanto você realmente espera que aquele recurso se torne líquido. A gente vai passar agora para o imobilizado, já voltando para um pouquinho mais abaixo ali do balanço patrimonial, né? Montantes não tão líquidos. E esse aqui também é um ponto que não só em Santa Catarina, mas no Brasil como um todo, existe uma grande dificuldade, porque a gente sabe a quantidade de imóveis que os entes públicos têm e, por vezes, a dificuldade de você fazer uma reavaliação, a dificuldade de você estabelecer um critério adequado de depreciação, e é uma prática que as normas contábeis estão demandando dos entes não há muito tempo. Não faz 5 anos que União, depois os estados vieram, né? Estados, depois os municípios, vieram tendo essa obrigatoriedade ali no seu balanço. A obrigatoriedade de depreciação, reavaliação e eu esqueci a terceira, mas eu lembro durante a nossa conversa. Então, não existindo há muito tempo isso, é lógico que a gente vai acabar encontrando essas distorções de uma forma
mais clássica nas nossas auditorias. As falhas de mensuração, reavaliação e depreciação dos bens, ela é constantemente identificada. Muitas vezes a gente encontra imóveis com valores irrisórios, e não é mentira. Imóveis registrados a R$1, imóveis registrados a R$10, e aí você fala, o que é isso? Então, aquilo claramente você precisa passar aquele imóvel por um processo de reavaliação. Você precisa verificar qual que é o valor real daquele imóvel para que a sua contabilidade realmente reflita o valor dos bens que a municipalidade, ou o estado, ou o ente que está sendo auditado detém. E a depreciação da mesma forma. Muitas vezes os balanços patrimoniais chegam aqui com a depreciação de bens zerada. A gente sabe que os bens, eles passam por um processo normal de degradação ao longo do tempo. Você também precisa fazer a reforma de um prédio, você precisa manter aquilo funcionando, mas ela vai passar por uma diminuição do valor. E para isso serve a depreciação. Então, essa primeira distorção, ela é clássica nas auditorias financeiras. A ausência de um inventário físico e a ausência da conferência também desse inventário físico, quando existente, junto à conciliação contábil, também é comumente encontrada, ou seja, muitas vezes a gente pede o relatório analítico dos bens. Aí chega a informação de o que é um relatório analítico. Ou então chega a informação de, mas o que tem que estar lá? A pessoa não tem uma planilha falando, a gente tem o prédio XYZ, o terreno ABC, e tais valores é 1098. Não existe isso. Então, como é que você tem uma contabilização de imóveis de 300 mil se você não sabe nem o que compõe aquilo ali, porque não tem um inventário, não tem um documento que subsidiou aquilo? E muitas vezes é pelo problema que a gente comentou um pouco antes, que o saldo daqueles 300 mil não foi contabilizado pela contadora que estava lá agora fazendo a contabilização. Às vezes, foi de um servidor que passou na municipalidade há 10 anos atrás, só que o saldo só veio 300 mil e ninguém nunca olhou, ninguém nunca questionou por que há 10 anos aquele saldo está daquele valor. Ninguém nunca tentou fazer um inventário físico. Então, a gente também tem identificado isso. A outra distorção seria o reconhecimento, a baixa ou a alienação inadequada de bens. O que acontece? A gente vê muito que bens são alienados e ao invés de você lançar aquilo como uma receita de alienação, você lança como algum outro tipo de ganho. Agora eu esqueci o nome, mas você lança aquilo de modo inadequado. Você não faz uma baixa do bem que você vendeu. Você faz o registro orçamentário da sua receita de alienação, mas você esquece de fazer a baixa do seu ativo e o aumento da sua VPA de alienação daquele bem. Então, a sua contabilidade também ela vai ficando inadequada. O seu ativo nunca vai mudando, apesar de que orçamentariamente você está tendo aquelas receitas e despesas de saída ali também do seu imobilizado. Também, um controle ineficiente de obras e andamentos. Obras e andamentos é uma conta temporária. Obras e andamentos não é uma conta que vai colocar o saldo lá. A obra se concluiu, eu vou simplesmente manter que a gente fez uma obra num prédio do hospital e gastamos 200 mil, agora o prédio vale 200 mil. Não é isso. Fiz uma obra num prédio, a obra foi concluída, aquele valor que foi adicionado gradativamente após todas as conferências de contrato, liquidação, etc., pagamento, aquele valorzinho concluiu a obra, ele vai ser reclassificado para a conta lá de prédios, para a conta de edifícios. E sempre com o histórico, que é referente a tal contrato, referente a tal imóvel, para você saber do que aquilo se trata. E não só isso. Como isso é uma conta... Às vezes também tem casos de obras e andamentos que a obra foi, por algum motivo, ela não foi concluída, mas ela foi cancelada. Aquele valor simplesmente continua. Ele também não sofre uma reclassificação. Ele não sofre uma baixa. Aquilo não é mais um ativo do município. Faça alguma coisa, tenha um controle das suas obras em andamento. Ela é uma conta temporária.
E, ok, a gente pegou, o município tem registros de reavaliação, tem registros de depreciação, mas a gente chega aqui a contabilidade, na auditoria, olha para a contabilidade, identifica esses valores, mas a gente não tem, nas notas explicativas, a identificação das políticas contábeis que o município, quais são os critérios que ele está utilizando para trabalhar daquela forma. Qual é o critério de depreciação que está sendo usado? Você usa um método de cotas constantes? Você tirou de onde o critério para você fazer a sua contabilização? A sua reavaliação de bens, ela está sendo feita de qual em qual período? Qual foi a base que você está utilizando? Tudo isso são questões que a não divulgação na nota explicativa demonstra para a gente um problema de controle, que muitas vezes a gente também pergunta e não existe um estabelecimento da política, é feito, mas é feito de uma forma não intuitiva, mas talvez um bom senso, mas hoje em dia, né, o bom senso também, não dá para a gente deixar, principalmente na área pública, não dá para a gente deixar as coisas contabilizadas pelo bom senso. Vamos estabelecer os critérios, deixar registrado o que é a política, levar para as notas explicativas, porque no futuro, quando alguém vier a te substituir, ela vai conseguir manter aquela informação contábil de um modo adequado. E daí a gente já entra nas boas práticas. Então, a primeira seria a realização e a atualização periódica do inventário patrimonial. Primeiro, ter o inventário patrimonial. Segundo, manter ele atualizado. E tendo esse inventário patrimonial, conciliar ele com o registro contábil. Se você ainda não conseguiu, o que é o nosso segundo tópico, a integração entre o sistema contábil e patrimonial, tenha um bom relacionamento com o sistema, com o pessoal do patrimônio e peça esses documentos. Deixe registrado que você fez o pedido, confira o que entrou, o que saiu, faça os ajustes necessários mês a mês, confira no final do ano se todos os ajustes de fato foram realizados, porque isso é de extrema importância para que as suas demonstrações não cheguem com imóveis registrados a R$10. A implantação de políticas de depreciação, reavaliação e redução a valor recuperável é necessário, como eu comentei, não simplesmente estabeleçam, com base no que eu aprendi na faculdade, depreciação se faz pelas cotas constantes, então vou fazer por isso aqui. Deixa estabelecido, faz. Quer fazer assim? Deixe estabelecido o motivo pelo qual está sendo feito daquela forma, estude a norma, temos uma norma específica, como está aí, de ativo imobilizado. O MCASP também, ele detalha muitas questões em relação ao imobilizado e é de extrema importância que, para você estabelecer uma política de depreciação, reavaliação e redução a valor recuperável, você tenha em mente o que a norma está te trazendo, está te demandando. E decidido, então, qual vai ser a política, tenha isso registrado e leve isso para as suas notas explicativas, tá certo? Fortaleça o controle das obras em andamento. Tenha aquele controle paralelo, alimente-o, atualize-o e deixe ele batendo com a sua contabilidade. E lembra, a obras em andamentos é conta transitória, não é conta para ficar apenas juntando saldo na contabilidade. É conta que você vai lançar o saldo, reclassificar o saldo, lança, reclassifica, porque você vai assim conseguir de fato identificar o que é um bem que você tem, que ele tem uma perenidade maior, e o que é um outro bem que você já identificou um problema e você já está fazendo um trabalho em cima dele e ele está agora em obra, depois faz a reclassificação. E algo muito importante e que serve não só para o imobilizado, mas para tudo que a gente está falando aqui, formalize e capacite o servidor. O servidor, para fazer uma formalização em relação a qual vai ser a política de depreciação, de reavaliação, redução a valor recuperável, ele precisa saber o que ele está fazendo. Para ele saber o que ele está fazendo, ele precisa ter sido capacitado para isso. E nesse ponto também entra o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente tirou uma manhã para estudar o que podemos fazer para melhorar as nossas informações contábeis. Acabou que essa nossa capacitação ela ficou mais direcionada para o pessoal da AMOSC, porque já era uma ação que estava na nossa visão aqui dentro da DGO. A gente já queria fazer um levantamento de tudo que a gente identificou ao longo desses anos. A gente já está há 6 anos fazendo auditoria financeira nos entes catarinenses e queria passar essas informações para vocês. E há uns 2, 3 meses, a AMOSC entrou em contato com a gente, pediu a capacitação e a gente falou, vamos fazer. Então, acabou ficando mais direcionado, temos 50 e poucas pessoas online,
é mais o pessoal da AMOSC, mas tudo isso serve para todos os entes municipais. E não só para os entes municipais, o Estado e até outros entes da federação, né? Pessoal aqui, que nossos vizinhos, ou então o pessoal norte e nordeste, todo mundo pode pegar essas boas práticas, implantar nas suas demonstrações contábeis e melhorar as informações. E posteriormente a nossa capacitação vai estar no YouTube, então é algo que vai ser disseminado e a gente espera também que seja disseminado, porque essa capacitação do servidor, ela é crucial para que a demonstração ela traga a informação adequada. Quem sabe exatamente o que tem que fazer, consegue direcionar os esforços necessários para que a contabilidade reflita aquilo que está na realidade do ente em que ela trabalha. Agora a gente já vai voltar para o passivo. E falando de empréstimos e financiamentos, entram muito as operações de crédito. E vocês sempre lembram da gente em relação às operações de créditos na hora da certidão, mas a gente lembra muito de vocês nas operações de crédito na hora da auditoria. Algumas distorções que são identificadas são as inconsistências de quando a gente faz uma confirmação com a entidade financeira credora e as informações que vocês têm no município em relação aos empréstimos que estão ali no passivo. Da mesma forma que no caixa equivalente a gente faz aquela carta de circularização e pede os saldos, aqui no empréstimo e financiamento é só entrar em contato com a instituição financeira credora e eles vão também passar as informações dos contratos de operação de crédito que estão em andamento com cada município que está em auditoria. E normalmente a gente chega a algumas divergências entre o que está na contabilidade, o que a gente identifica aqui no Esfinge e o que o ente credor mostra para a gente. O que acontece algumas vezes? Quando o ente faz o pagamento, naquele valor mensal que ele está pagando, não tem só o valor da amortização, do total que ele está devendo para aquela entidade, daquela instituição. Tem o valor de amortização, o valor da atualização monetária e o valor de juros. Algumas vezes, o ente lança todos esses três montantes enquanto diminuição do valor total do empréstimo. Isso não é uma diminuição do valor total do empréstimo. O que diminui o valor do empréstimo aqui é o valor de amortização. Se você lança o valor da atualização monetária e dos juros junto com a amortização, a sua contabilidade vai ficar subavaliada. Ela vai ficar com um valor menor do que a instituição credora ainda tem para receber de você. Então, acontece isso, ou também pode acontecer o contrário, de estar sendo lançado, por algum motivo, um valor que ficou um pouco maior no município do que aquilo que o banco está informando que ainda tem a receber de você. Talvez porque fizeram ali no município o cálculo dos juros e da atualização monetária, e aí esses valores ficaram um pouco abaixo do que o município, do que o banco pegou e identificou lá. Então, na hora que o banco deu baixa na sua amortização, ele deu a baixa num valor maior e você deu a baixa num valor menor. Então, acaba que o seu valorzinho ali de empréstimo de financiamento está ficando um pouco maior do que o dele. São ajustes finos que, fazendo uma circularização ao banco, você vai conseguir ter esse checklist de quanto é de fato a minha dívida e colocar isso no seu balanço. Outra questão que é simples é a segregação entre crédito de curto e longo prazo. Pelo contrato dos empréstimos, você sabe o que você espera pagar nesse exercício e nos próximos 12 meses. O que você espera pagar nesse período, você deixa em conta de empréstimo e financiamentos de curto prazo. O que ultrapassa esse período, você deixa em longo prazo. Não é porque uma operação de crédito ela tem o prazo de 10 anos, não é por isso que tudo deve estar contabilizado em longo prazo. Parte vai ser longo, parte vai ser curto. Você precisa estabelecer um controle, manter isso atualizado e ir fazendo gradativamente a reclassificação do longo para o curto à medida que o tempo vai acontecendo. A ausência de registro de operações de créditos em contas de controle também é algo que acontece. O que é essa situação aqui? Quando você faz um contrato de empréstimo, não é no mesmo dia da assinatura que o dinheiro cai na sua conta. Então, você tem um período ali, um deadline, enquanto você fez o contrato e enquanto o dinheiro chegou.
Enquanto você fez o contrato, você já pode colocar o seu ato potencial nas suas contas 7 e 8, nas suas contas de controle. Você não vai já lançar isso num crédito de empréstimos e um débito de VPD. Não, tu vai lançar isso enquanto uma conta 7 e 8 para você lançar o seu ato potencial de receber esse recurso e o seu ato potencial de ter que pagar esse recurso. Quando o dinheiro você recebeu o dinheiro, aí sim, você dá um crédito no seu empréstimo, aumentando o valor que você tem a pagar, e você dá um crédito no seu ativo. A VPD, você vai ter a VPD relacionada ao empréstimo quando você começar a fazer as amortizações. Lá, só lá você vai lançar. Não lança aqui desde o começo tudo no seu resultado. Você vai estar distorcendo o seu resultado e você vai estar, enfim, se prejudicando também. Você vai diminuir o seu resultado. Você subavalia o seu resultado do exercício e nos anos seguintes também você vai... É uma consequência. Você subavalia aqui para depois superavaliar lá. Então, acaba sempre causando... Uma distorção de hoje vai causando 10 anos de distorção. Se for um empréstimo que vai ser contabilizado ali durante 10 anos, né, os pagamentos. E o quarto ponto é um item específico para os empréstimos que têm juros pré-fixados. A questão dos juros pré-fixados, muitas vezes eles são lançados na hora que a gente vai fazer a contabilidade. O reconhecimento deles é feito total, o reconhecimento da variação patrimonial diminutiva deles é feito totalmente na hora que você também faz o lançamento inicial do contrato. Então, ao invés o que seria o ideal? Você recebeu o seu recurso, você coloca o dinheiro no caixa, débito de caixa, crédito de empréstimo. Se você já sabe quanto você tem que receber, quanto você vai ter que pagar de juros, você vai usar outras 2 contas do passivo. E tudo isso, o próximo slide vai mostrar, tá tudo no MCASP. É só pegar o MCASP que tem exatamente até um exemplo sobre isso. Se você tem o juro pré-fixado, você já sabe que do empréstimo você vai ter que pagar 8 mil de juros, você vai pegar e usar 2 contas, a conta de encargos e a conta de juros a pagar. Você vai dar, então, um crédito no seu juros a pagar e um débito no encargos a pagar. Essa conta de encargos, ela é uma conta de natureza devedora, mas é um passivo. Por quê? Porque ela vai anular o crédito que você fez dentro de juros a pagar. Com essa anulação, o seu saldo de empréstimo acaba sendo simplesmente aquele que você colocou lá o crédito contra o seu caixa. Só que aqui a gente ainda não teve nenhuma VPD. A VPD a gente só vai ter quando fizer o pagamento. Que no pagamento a gente vai fazer um débito do nosso juros a pagar, um crédito do caixa que está saindo o recurso, um débito da nossa VPD, e um crédito dos nossos encargos, aquela conta devedora. Então, só no pagamento dos juros que você vai lançando gradativamente a VPD. Não lança esses juros só porque ele é pré-fixado, tudo e direto na VPD logo no início. Isso é uma distorção também que comumente a gente encontra aqui nas auditorias. Quais são as boas práticas relacionadas aos empréstimos que a gente pode implantar nos nossos entes e melhorar para que a gente evite, né? Que quando o auditor chegue, quando a gente chega até vocês, os relatórios saiam com esses problemas, essa identificação de problemas. Vocês podem manter o controle dos contratos de empréstimo com informações detalhadas. Então, aquele controle paralelo, ele também serve para o empréstimo. Por quê? Porque controle paralelo é documentação de suporte para contabilização. Para fazer contabilização, a gente precisa de documento de suporte. Basicamente, tudo gira em torno de ter o documento e fazer a contabilização adequada. É simples, mas a gente sabe que é bastante coisa, certo? E para você manter também esse controle atualizado, não só ter o controle de paguei, lancei o que foi, melhor, valor de amortização, valor de juros, valor de encargo, mas manter aquela circularização periódica com a sua instituição financeira credora para que você alinhe se de fato os seus percentuais de juros que você está aplicando, o percentual de encargo financeiro bateu com o que ele aplicou, conforme o contrato que vocês têm, e o saldo final dos dois estão fechando. Porque por essa circularização a gente encontra as divergências e também é por essa circularização que vocês vão conseguir estar sempre com os seus valores de empréstimos no patamar adequado, conforme o que de fato o município está tendo de dívida naquele momento. Certo?
Passando para o patrimônio líquido. No patrimônio líquido, a gente tem uma distorção que ela é quase unanimidade nas auditorias que a gente encontra aqui. E ela é uma questão bem simples. Com a mudança de plano de contas, ou seja, sim, há mais de 10 anos atrás, teve um saldo lá do capital social antigo que ele foi, muitas vezes, transportado para a conta de patrimônio social. Só que essa conta de patrimônio social, ela serve para a gente registrar valores de patrimônio de autarquias, de fundos, de fundações, que fazem parte do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Só que esse saldo que saiu lá do capital social e veio para essa conta de patrimônio social, é um saldo de resultados de exercícios anteriores, é um acúmulo desse saldo, que deveria estar onde? Está numa conta de resultados, déficit e superávit de exercícios anteriores. É uma reclassificação simples de ser feita e que muitas vezes aconteceu por conta desse problema de mudança do PECASP há 10 anos atrás, lá em 2014. Então, confiram o que tem na sua demonstração contábil em relação a patrimônio social. E isso você vai pegar como? Fazendo um simples rastreamento de qual valor está parado ali há muito tempo. Você não precisa esperar estar parado há 10 anos para você acender um alerta. Está parado há 3 anos, já alerta, entendeu? Não vou falar 2, porque 2 ainda pode entrar naquela questão do curto, médio, longo prazo, etc. Mas 3 anos, um saldo que nunca muda, tem alguma coisa que você precisa dar uma investigada e verificar se aquilo de fato é ou não é a realidade que você tem no seu município. Agora a gente vai passar para as variações patrimoniais, que a gente trouxe aqui 2 distorções para passar para vocês. A distorção relativa a registro de variações patrimoniais em contas incorretas. Então, o que muitas vezes a gente está identificando? O município recebeu recurso referente a tributos e, ao invés de lançar em tributos, lançou em conta de transferência corrente. Lançou em conta de VPA de outro tipo de ganho. A gente tem o que é tributo e a gente tem o que é transferências correntes. Então, vamos buscar controles para que, de fato, o tipo de recurso que você está recebendo é o tipo de VPD que você vai fazer a contabilização. E para isso, eu já entro na boa prática. Vamos para o segundo ponto, depois eu entro nas boas práticas. E uma coisa que também é comumente identificada é a utilização indevida de contas genéricas. Ou seja, recebi um tributo e do nada aquele tributo está em outras VPAs. Aí você olha, mas está claro que isso é um tributo que foi recebido. Existe conta específica para você calcular, para você inscrever a sua VPA de impostos. Por que foi lançada em outras? E muitas vezes, não só está lançada em outras, como o histórico é arrecadação. A gente sabe que uma VPA tende a ser alguma arrecadação, algum ganho. Mas arrecadação de quê? Aí a gente vai, identifica aí o que é, se a gente não tem histórico, a gente não tem VPA, a gente costuma identificar pelo Código de Natureza da Receita. Então, uma informação orçamentária. E daí a gente entra numa boa prática. O quê? Faça uma conferência, faça uma validação entre o que você tem nos seus registros patrimoniais e os seus registros orçamentários. Isso deve caminhar junto. A gente tem muito a cabeça do passado de orçamentário e financeiro no setor público e a gente ainda está destravando a nossa chavinha do patrimonial, né? A gente tem que começar a destravar essa chavinha numa marcha mais acelerada, porque a gente já está identificando esses problemas e eles são comumente identificados, problemas que não precisariam acontecer, essas questões de uma classificação inadequada na variação patrimonial. O Lucas, ele deu uma explicação também das distorções. Normalmente isso aqui é uma distorção de classificação. Se é de classificação, está ali na VPA, na VPD, isso zera mesmo no final do ano, está tudo bem acontecer, né? Não está tudo bem acontecer. Porque quando você faz um lançamento inadequado na sua variação patrimonial, você perde também o rastro de histórico do que você está a cada ano recebendo de impostos. Se você está lançando imposto em conta genérica, você não vai saber se você recebeu mais em 23, em 24 ou se você vai receber mais em 25.
Você precisa estar com as suas variações bem estabelecidas, o fato tem que realmente estar demonstrado pela sua contabilidade, para que você consiga também estabelecer aquelas questões de políticas de dívida ativa, de quanto que eu vou ter que fazer do meu ajuste de perda. Se você não tem a sua VPA de ganho com dívida ativa com o valor subindo, está tudo lá em conta genérica de VPA, como é que você vai saber qual é o seu parâmetro de recebimento para você estabelecer uma boa política de ajuste de perda? Então, é necessário que você tenha um acompanhamento adequado, uma rotina de conferência e validação das variações patrimoniais, para que, apesar de ser contas transitórias que vão ser encerradas, porque esses saldos, eles têm reflexos nas demais contas ali do balanço patrimonial. E, nesse ponto, também é necessário que a transparência e a evidenciação do que está sendo feito, do que está sendo recebido, dos critérios que você está utilizando para que essa adequação ali de VPA, né, VPD, com o fato contábil está de forma adequada. Deixe registrado nas suas notas explicativas. Se você identificou, tá, eu recebi aqui, realmente não tenho VPA para lançar esse valor. Aí sim, utiliza a conta genérica, mas tenha o cuidado de mostrar em nota explicativa do que se tratou aquele recurso. Porque quando chegar aqui e a gente identificar um valor alto em conta genérica, a gente vai saber que não foi um problema de classificação, mas foi realmente um problema de falta de conta contábil para você fazer aquela contabilização. Mas está transparente e está evidenciado do que se tratou aquele valor, porque você fez o bom uso das notas explicativas, que, como já foi colocado aqui também, são parte integrante das demonstrações contábeis. A gente também olha as notas explicativas, tem distorção para problemas de evidenciação e nota explicativa, e é essencial que os municípios passem e estejam cada vez mais com robustez nas suas notas explicativas, certo? Falado tudo isso, e a gente sabe que é muita coisa, que a gente está aqui conversando desde 9 horas da manhã e já são quase 11h30. Não, são 11h30. Então, são 2 horas e meia de práticas e informações novas, talvez não tão novas, mas que foram reanimadas na cabeça de todo mundo. Por onde que a gente vai começar? Porque a gente está no dia 5 de novembro, o encerramento das contas de 2025 está batendo na nossa porta. A gente pode começar por questões simples, assim. Vocês não precisam... Aí a gente não espera que a partir de hoje vocês já desliguem da capacitação, sentem controle interno e contabilidade, estabeleça que vocês... amanhã a contabilidade já é outra. Não é isso. A gente sabe que existe um momento. A gente precisa ir gradativamente melhorando as coisas, mas para ir gradativamente a gente tem que montar um plano para fazer essa execução. A gente separou aqui 4 pontos pelos quais é básico e muito simples de vocês começarem a fazer isso. E acho que vai ajudar muito para começar a direcionar, começar a mostrar efeito e dar também aquele ânimo para que isso seja continuado. O primeiro ponto é esse do rastreamento de saldos antigos, que eu já comentei muito e o Lucas também comentou. Saldo antigo, conta sem movimentação. Há anos a fio, tem algo estranho, gente. É só bater o olho. Da mesma forma, eu estou falando de saldos antigos, mas tem a questão do estoque. Estoque zerado, tem algo estranho, gente. Questões que só de você bater o olho na sua contabilidade, você já fica assim, nossa, doeu lá no fundo do tímpano? Tá errado. Escreve, conversa com as áreas relacionadas e você vai, aos poucos, conseguindo mitigar esses erros que tem ali na sua demonstração e acertando essa informação contábil. E outro ponto, além dos saldos antigos, porque você olhando só os saldos antigos, possivelmente você já vai achar valores em vários subgrupos do seu balanço patrimonial. Você não vai ficar só no caixa equivalente, achei uma conta ali que está perdida com o saldo. Não, possivelmente você vai lá no caixa, aí você vai lá no balanço patrimonial lá no patrimônio líquido, que a gente acabou de mostrar para a questão do capital social. Você já vai dar uma geralzona no seu balanço patrimonial. Mas um ponto muito importante, conciliação bancária de caixa e equivalente. Crucial, gente. Inclusive no Esfinge,
A gente tem um relatório de conciliação bancária, mas esse relatório de conciliação bancária, muitas vezes também, ele é alimentado de forma incipiente. A gente sabe de questões práticas, até a que o Lucas mostrou pra gente, de pagamento foi feito no dia 30, 31 de dezembro, saiu da minha contabilidade, mas só vai sair do meu banco em janeiro. Acaba que, quando a gente pega o extrato composição de 31 de dezembro, desculpa, vai ter uma diferença. Mas se você verificou, fez a sua conciliação bancária, verificou essa diferença, pegou lá, não, aqui ó, de fato, a nossa contabilidade estava subavaliada em 20 porque a gente já tinha feito esse pagamento e o pagamento não tinha saído ainda do banco. Coloque nota explicativa. Por quê? É uma coisa que fugiu do seu controle no sentido de não tinha o que você fazer, aquilo só realmente seria dado baixa lá no banco no exercício seguinte, mas o contador está atento e o contador está sendo transparente e evidenciando o que aconteceu. Não simplesmente, é isso aí, teve uns 200 lá que não deu para sair no momento adequado, mas eles vão saber que o problema é temporal. Não vão partir do pressuposto que as questões são lógicas. A gente está aqui para deixar a informação transparente. Inclusive, aquilo que você acha óbvio, às vezes pode não ser óbvio para outra pessoa, e para isso a gente usa a nota explicativa. Faça a conciliação bancária, o que não está batendo, explica, manda pelo esfinge as questões ali, busque alimentar aquele relatório da conciliação bancária da forma mais transparente possível. O que não der para colocar ali, coloca na sua nota explicativa, porque a gente considera essas informações e isso é importante para a sua informação ter a qualidade necessária. Só uma coisa. O que eu comentei foi, o rastreamento de saldos antigos é algo que você já vai dar um bom saneamento na sua demonstração contábil. E depois eu estava falando da conciliação bancária, que você já pode fazer da mesma forma que você vai pedir extrato bancário para ver o seu caixa equivalente, já pede o extrato em relação à posição dos seus empréstimos, das suas operações de crédito. Então, você vai, com a mesma instituição financeira, numa mesma carta de circularização, pedir duas posições e vai buscar com o seu caixa equivalente e os seus empréstimos, duas partes do seu balanço ali, refletindo da melhor maneira a realidade do patrimônio do seu ente. A quarta, já fale com o seu jurídico sobre a classificação de risco de processos judiciais para você fazer o seu lançamento em provisão, em passivo contingente, ou a sua anotação na nota explicativa em relação às ações judiciais que tem contra a sua municipalidade e sobre o registro dos precatórios a pagar. São questões simples que vocês verificando já vai dar uma boa melhorada na informação contábil que você está mandando aqui para o tribunal e disponibilizando para a sociedade. E vai dar um ânimo para que você vá fortalecendo as suas informações de imóveis, que acaba sendo um pouco mais complexa, porque demanda você estruturar realmente o seu critério de depreciação, demanda você fazer uma avaliação, uma reavaliação de muitos imóveis, demanda você ter um especialista para fazer essa reavaliação. Então, enquanto você está fazendo todo o que tem por trás dessas questões mais robustas, vai começando por essas questões mais simples, que foram essas 4 que a gente separou, mas aqui a gente poderia citar outras também, mas a gente não precisa repetir, porque a última que eu coloquei foi o estudo dessa capacitação. Pegue o material que a gente vai disponibilizar para vocês, verifique, eu tenho mais dúvida em relação aos estoques. Como assim eu vou ficar contabilizando estoque, dando baixa de estoque? Não entendi nada. Volta lá no estoque, vê quais são as boas práticas, lê a norma de contabilidade, acha o que deveria ser estoque e vai fazendo isso gradativamente
e buscando também aquela integração, porque muitas vezes o contador ele está ali situado na prefeitura, mas o estoque é do Fundo Municipal de Saúde. Você precisa ter uma integração com os fundos, você precisa conseguir conversar com as demais UGs. E você vai, então, fazendo esse estudo ponto a ponto aqui da capacitação, melhorando item a item, vai vendo que não estou fazendo tudo de uma vez? Não, porque é impossível. Mas item a item, as informações vão melhorando. E quando a gente chegar até o município de vocês, a gente vai ter pouca coisa a apontar ou não vai ter nada a apontar. O que seria o mundo ideal, não é verdade? E nessa questão de estudo da capacitação, identificação dos pontos de melhorias, vocês podem sempre também contar com a gente. A gente está à disposição. Os nossos contatos já é de conhecimento de vocês. Tem o e-mail geral da DGO, que normalmente é o Leonardo Favaretto, que responde vocês. Mas a gente tem um e-mail específico também da divisão da auditoria financeira, que eu coloquei para vocês, a gente colocou, que podem continuar mandando as dúvidas para o DGO, porque assim está centralizado, a gente sabe tudo que chegou, para saber também tudo que a gente está informando para os municípios e sai com a informação sempre alinhada para todos os municípios. Mas quando for algo referente à auditoria financeira, pode mandar com cópia para a Div 5, porque dessa forma a gente já facilita a informação, a gente já facilita, na verdade, a chegada da dúvida a quem realmente vai pegar e responder. Porque os meninos, a gente ali, nós somos em 3 servidores na Divisão 5, eles estão se especializando cada dia mais, fazendo curso de capacitação internacional, não só de contabilidade e de auditoria financeira, não só de auditoria financeira, mas também de contabilidade, porque a auditoria financeira ela é totalmente contabilidade pública. E chegando a essas dúvidas, eles já vão poder ir olhando e respondendo para a gente pegar e aumentar, né, a qualidade da nossa informação. Aumentando a qualidade da nossa informação, a gente diminui os problemas que no futuro podemos chegar a ter, certo? Não sei se estamos com dúvidas no chat, eu vou parar de compartilhar a apresentação para poder ver. A gente tem 20 minutinhos, então quem tiver dúvidas podem estar à vontade, que a gente vai lendo aqui e respondendo vocês também. Tem uma aqui da Daniele. Imagino que, com as auditorias já realizadas, o tribunal tenha percebido a realidade cultural da maioria dos municípios. Muitas vezes, o controle interno e o contador estão sozinhos no processo de alterar essa realidade para controles mais robustos nos departamentos e para receber as informações que precisam estar evidenciadas nas demonstrações contábeis. Precisamos de auxílio para implantar essas melhorias nos municípios. Sim, Daniele, a gente identificou, inclusive, quando, ano passado no ciclo, a gente teve uma capacitação da auditoria financeira, né? E vocês vinham comentar isso com a gente, que muitas vezes vocês pediam as informações, vocês da contabilidade, do controle interno, mas a informação não chegava. O que a nossa diretora, eu também, os outros colegas que estavam no ciclo comentavam, era sempre deixa registrado o pedido da informação, que vocês enviaram, que vocês reforçaram, que vocês mandaram uma terceira vez um e-mail pedindo, para que, quando a gente chegar até vocês terem um documento comprovando que vocês buscaram aquela informação, só que aquela informação não chegou. Porque aí a gente consegue também saber onde é que estão as lacunas de controle para que haja um trabalho, porque realmente é um trabalho de mudança de cultura, né? Da gente conseguir fazer com que as áreas trabalhem de modo integrado. Mas contem com a gente tem percebido que a auditoria financeira tem dado essa visão, dado esse fortalecimento para que os pedidos que a contabilidade faça sejam atendidos pelas outras áreas, o que já é um ganho, né? Porque antigamente era só a contabilidade pedindo um documento. Hoje em dia eles sabem que não é só a contabilidade, é a contabilidade pedindo um documento, porque a demonstração contábil precisa refletir o que está acontecendo no município. E se não refletir o que está acontecendo no município, chega o tribunal, aponta isso e pode ensejar algum problema na prestação de contas. Por quê? Porque a nossa auditoria financeira, ela é do balanço geral.
balanço geral do município, que envolve não só a prefeitura, não só prefeitura e saúde, inclusive a gente pega algumas coisas da Câmara algumas vezes. Então, como é do todo, isso também ele subsidia a nossa prestação de contas de prefeito. Porque dentro da prestação de contas de prefeito, a gente tem que colocar no nosso relatório técnico como é que está a informação contábil. Então, isso corre ali dentro. Tendo esse impacto, a gente está percebendo que está tendo um ganho, realmente está dando esse auxílio para que as melhorias aconteçam, porque o município está entendendo a importância da contabilidade dentro do município, sabe? Não só para o contador, mas para o gestor em si, que precisa dessa informação adequada para não acontecer o que aconteceu nas 3 primeiras fotinhas que o Lucas mostrou para a gente no início dessa apresentação. Não é verdade? Falando uma resposta aqui, complementando o que a Alana falou, brilhantemente o resumo aí sobre coisas que podem ser feitas já de imediato para gerar um ganho assim enorme na qualidade da informação contábil. Pegando aqui essa fala da Daniele, a gente participou recentemente, alguns meses atrás, de um Encontro Nacional de Auditoria Financeira, que teve uma fala de um conselheiro que foi muito importante ouvir, que foi assim: o setor público pode até demorar, mas muda. Às vezes a gente perde a fé no nosso trabalho, a gente trabalha e passa um ano, passa outro, a gente acredita que não vai mudar, que as coisas vão ser sempre assim. Esse é sempre assim. Eu já passei por diversos órgãos públicos, eu escuto isso, acho que já ouvi em quase todos. Sempre foi assim. Em auditoria financeira a gente também escuta. Então, assim, às vezes isso dá a falsa sensação de que as coisas não vão mudar, mas mudam. Às vezes mudam com a nossa proatividade, com o nosso esforço, aquele zelo extra a mais todo dia, mas infelizmente às vezes muda numa situação calamitosa, como foi naquele exemplo que a gente trouxe aqui do início das 3 fotos. Então a mudança sempre virá, sempre. Então a gente não deve perder a fé no nosso trabalho. A mudança sempre virá, pode demorar, mas vem. Então é por isso que é importante conscientizar os setores, porque a contabilidade ela acaba sendo o deságua na contabilidade as informações de diversos setores do ente para a contabilidade registrar. Já foi o tempo em que a contabilidade era vista como precisa enviar para eles registrarem. Essa tendência, isso está mudando. E isso não é uma tendência do Tribunal de Contas de Santa Catarina, isso é uma tendência global. Isso é governança. Nesse sentido, é esse esforço de dia a dia, conscientizar esses setores, esses atores dentro da prefeitura, cada um responsável por sua área, dentro daquilo que a gente também alertou no começo, de que não é uma invasão de competência, a gente não está chegando aqui pregando a confusão no meio do ente que vocês trabalham, não, agora você tem que entrar lá, você tem que exigir, não é assim. Não é de uma forma belicosa, não é de uma forma de conflito, mas conscientizar de que essa informação é necessária, precisa ser registrada. E nesse sentido, agora vai uma dica extra para os contadores, para o setor contábil, contador e contadora. As notas explicativas são grandes aliados, são amigos, elas são amigas de vocês. Se você tem um determinado saldo, que você sabe que não está registrado no balanço, mas não é exatamente assim, e você tem reiteradamente buscado o setor, tem exigido as informações, e você não tem conseguido obter êxito, não tem as informações contigo, as notas explicativas estão lá. Explique para o usuário da informação que aquele saldo muito provavelmente não é aquele, por essa é aquela razão. Porque, novamente, eu insisto, quem assina o balanço não é o secretário de Finanças, não é o secretário de Obra e Infraestrutura, o secretário de Saúde. Quem assina o balanço como responsável técnico é o contador. Então, no final das contas, o responsável por aquelas informações não é aquele que te negou a informação, mas é você que registrou lá ou deixou de registrar. Você, contador ou contadora. Então, é uma realidade dura, mas a realidade se impõe.
Então, nesse sentido, quem aparece como uma aliada imediata são as notas explicativas, para você explicar os problemas que você tem no balanço, né? E vale a pena, para fechar esse comentário da Daniele, falar que a auditoria financeira ela é uma tendência no setor público e algo que veio para ficar. E para ser cada vez mais fortalecido, não apenas no estado de Santa Catarina, mas em todo o Brasil, a nível federal, estadual, tribunais de contas de municípios também já estão aplicando esse tipo de trabalho. É um tipo de trabalho que já está sendo aplicado em outros países e tem sido cada vez mais fomentado. Então, assim, é algo que veio para ficar. Essa visão apenas orçamentária, veja, não tem problema nenhum a gente valorizar e a gente ter o zelo com o orçamento público, porque isso é um dever legal nosso. A gente tem esse dever legal, constitucional, de termos uma contabilidade orçamentária e organizada para criar uma previsibilidade financeira e evitar o caos no Estado. Mas apenas a visão orçamentária também falta outra perna. A gente precisa da visão patrimonial. E tendo essa consciência, tem sido cada vez mais fomentado no serviço público como um todo, não só nacional, mas internacional, a adoção e a melhoria contínua das auditorias financeiras. Então, assim, é algo que veio para ficar. Então, vale a pena, como a Lana falou, revisar essa apresentação, revisar o material, revisar as normas, identificar aquilo no balanço que pode não estar muito bom, muito adequado e investir nisso porque é algo que veio para ficar. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Oh, de nada, Daniele, fico feliz pelo comentário. Um agradecimento aqui específico da Mosque pelo evento. A gente agradece. Não tendo mais dúvidas, eu vou primeiro as damas. Pode fazer os agradecimentos, que eu faço em seguida também. Certo, pessoal, agradecer então, novamente, vocês terem separado essa manhã para se capacitarem e valorizarem, né, o trabalho que vocês fazem em relação aos dados contábeis que estão sendo diariamente enviados aqui para o tribunal e a sociedade como um todo, né? Muito obrigada por também reconhecer o benefício da auditoria financeira, um trabalho que a gente tem visado sempre fortalecer para poder entregar o melhor, porque a auditoria financeira ela é um parceiro ali do gestor, do controlador, do contador, de todos esses setores para que a gente realmente consiga ter a informação adequada. Tendo a informação adequada, a gente consegue gerir adequadamente os recursos e aplicá-lo nas políticas públicas da melhor forma para o nosso usuário fim, que é o cidadão, não é verdade? Então, muito obrigada. Obrigada também pelo tribunal, a possibilidade da gente de ter disponibilizado um espaço também aí para a estrutura, para que a gente pudesse fazer essa capacitação e deixá-la gravada, né? Para que outros municípios também possam tê-la. E, claro, essa foi o primeiro start, né? Para a gente poder fazer esse disseminamento das boas práticas, porque à medida que o nosso trabalho vai se fortalecendo, outras questões podem aparecer e outras boas práticas, talvez até nessas mesmas questões, a gente pode identificar e poder melhorar para vocês as formas pelas quais vocês podem melhorar essa qualidade das demonstrações contábeis que vocês emitem anualmente, certo? Sobre o material, eu acredito, Lucas, que a gente pode mandar ali no chat agora, porque o pessoal já pega e baixa. Eu acho que vai ser disponibilizado depois. Será disponibilizado. Era só para tentar adiantar um pouquinho. Mas a gente vai conversar com o pessoal do ICOM e da ACOM para eles disponibilizarem o mais breve possível, porque aí a gente também disponibiliza isso num canal unificado e aí vocês conseguem acessar depois também, né? Não somente no momento agora, que eu acredito que depois que vocês saiam da ligação, vocês não tenham mais o acesso ao chat e isso se perderia. Mas junto com o certificado, que eles já avisaram ali, que é em torno de 15 dias para liberar, então é uma informação boa de vocês saberem, vai ser disponibilizado de 15 dias úteis. Logo, a gente disponibiliza também os slides para que vocês possam dar aquela estudada nova e fortalecendo o trabalho de vocês aí. Obrigada.
Agradeço, faço minhas as palavras da Alana, no sentido de parabenizar vocês pela iniciativa, o pessoal da MOSC ali, parabenizar vocês pela iniciativa de buscar preventivamente esse estudo, esse curso aqui que a gente fez com vocês, essa especialização. Parabenizar a todos que estão aqui, que também não pertencem à MOSC, que estão acompanhando a gente. Agradecer ao tribunal por esse espaço, para que a gente pudesse discutir algo tão relevante, um trabalho que, com certeza, é um dos que mais contribuem para que o Estado se mantenha sólido, para que se mantenha atuante, para que se mantenha eficaz em todas as suas áreas de atuação, porque uma realidade é que se a gente, por mais que a gente tenha boas vontades, boas intenções, se nós não tivermos recursos para isso, se não tiver dinheiro, muitas dessas boas intenções não serão postas na prática, não virarão realidade. Então, fico muito feliz do tribunal ter essa sensibilidade e, a partir desse momento, de ações como essa, assim como outras que já foram tomadas também, no sentido de nos proporcionar especializações, cursos, experiências, mas também de criar esse espaço para essa discussão desse assunto tão relevante, atual. Então, assim, agradeço muito, muito mesmo ao tribunal por esse espaço, essa oportunidade. E ficamos à disposição, caso vocês precisem, também futuramente, quem vier assistir esse vídeo, críticas, sugestões, e, enfim, ficamos à disposição e mais uma vez agradecemos e parabenizamos todos que estiveram conosco até esse finalzinho aqui. Agradecemos muito a atenção de vocês e até uma próxima. Obrigada, pessoal.